Trabalhar citação. Já começou a falar de citação na última aula e eu falei que é um ato de comunicação e de chamamento para se defender. Então, a necessidade de citação atende à exigência da ampla defesa e do contraditório. Porque eu estou dando ciência para o cara, olha, tem uma imputação aqui feita contra você. Estão atribuindo a você determinado fato. E está chamando o cara para vir se defender. Então a citação, ela realiza, é um dos instrumentos para realizar a ampla defesa e o contraditório. Por isso que vício na citação vai acarretar a nulidade absoluta. Agora eu chamei a atenção semana passada que é a única hipótese de nulidade absoluta que é sanável. Normalmente nulidade absoluta é insanável. Tá? Bom, espécie de citação. Citação real, citação ficta. Citação real é por mandado, e a citação feita pessoalmente. O oficial de justiça cumpre esse ato na comarca da jurisdição do juiz que determinou a citação. A precatória é quando você vai pedir para um juiz de outra comarca, de outro estado, já que o acusado está fora da jurisdição do juiz. Rogatória é quando a pessoa a ser citada está fora do país, vocês já sabem disso. E carta de ordem é quando um órgão de instância superior determina, né, carta de ordem, para que a instância inferior cumpra determinada diligência, como, por exemplo, pratique ato de citação. Então tem uma ação penal iniciada nos tribunais, no STJ, no STF, eles podem expedir uma carta de ordem para que o juiz aqui de Campos vá citar um acusado, por exemplo. Uma carta de ordem é quando uma instância superior delega para a instância inferior a realização de determinado ato. Por exemplo, a citação. Citação real porque efetivamente o oficial de justiça vai ter um contato pessoal com o citando, uma pessoa que deve ser citada. Vai ter um contato pessoal, então há certeza de que a pessoa tomou conhecimento daquela imputação. Já na citação ficta, que é a por hora certa e a citação por edital, não se tem uma certeza de que o acusado tomou ciência daquela imputação. Tá? Nem todo doutrinador, quando fala em citação ficta, inclui a citação por hora certa. Normalmente, a gente vai encontrar isso aqui. A citação por hora certa e a citação por edital são espécies de citação ficta, porque o oficial de justiça não vai ter o contato pessoal. Mas há doutrinador que fala, olha, tem citação real, que é por mandado, por precatória, por rogatório, tem a citação ficta, que é feita por edital, e tem a citação por hora certa. Não inclui a citação por hora certa aqui como espécie dessa categoria, dessa modalidade de citação. Mas eu prefiro assim. Tá? Bom, citação por mandado. O cara é citado pessoalmente. Para quê? Qual é a finalidade da citação? A gente viu semana passada. A finalidade da citação é que seja realizado diretamente o interrogatório do réu? Não. Pelo menos no procedimento comum, ordinário, sumário, procedimentos em geral, você não cita o cara para logo na sequência realizar o interrogatório. Porque desde 2008 o interrogatório passou a ser o último ato da instrução criminal. Então você cita o camarada para que ele traga a resposta à acusação. Assim, a contestação dele. Em alguns procedimentos especiais, aí sim você pode afirmar:
A finalidade da citação é para que ele seja submetido a interrogatório. Ele já é citado para o interrogatório. Nessas hipóteses, o interrogatório não é o último ato da instrução criminal, é o primeiro. Ok? Bom, quando o camarada é citado, toma conhecimento de que ele tem contra si uma imputação de um fato definido como crime e que ele tem 10 dias para trazer uma resposta escrita. Essa resposta escrita, essa resposta à acusação tem que ser feita por um advogado. Não pode ser feito pela própria parte, salvo se for um advogado, né, que em causa própria, ele que está sendo acusado, aí tudo bem. Mas é uma peça técnica, tem que estar subscrita por advogado. Não é o próprio réu que não tem a capacidade postulatória, não seja advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, tem que ser um advogado. E se por um acaso esse camarada é citado pessoalmente e não comparece, e não junta a sua resposta à acusação, é uma citação real, ele foi encontrado pelo oficial de justiça, ele foi identificado e foi cientificado. Pegou a cópia do mandado, a cópia da denúncia ou queixa. Então o oficial dá uma certidão, certifica e dou fé que eu citei fulano e entreguei a contrafé no dia tal. E junta para o juiz tem certeza de que houve a citação, ou seja, que houve a citação real. Só que passa 10 dias, passa 15 dias, passa 300 dias e o camarada não aparece, não constitui advogado. E aí? É revel ou não é? Existe revelia no processo penal? Existe revelia no processo penal, sim. Só que qual é o efeito da revelia no processo penal? É o mesmo efeito da revelia no processo civil? Não. Porque a revelia no processo civil produz o efeito de presumir verdadeiro o fato alegado pela parte autora. Já no processo penal, não tem esse efeito de presumir verdadeiro o narrado pela parte autora, que é o promotor, se for ação penal pública, ou querelante, se for ação penal privada. Então, ainda que o réu seja revel, ainda que ele não apareça, não constitua seu defensor de confiança, vai ocorrer revelia, mas qual o efeito da revelia? Não é o mesmo efeito que a revelia produz no processo civil, porque no processo penal o juiz ele é inspirado pelo princípio da busca da verdade. Então, não pode, em verdade, dizem alguns autores, verdade real, embora essa história de verdade real, hoje em dia, modernamente, é criticada. Mas tem que buscar a verdade. Então, ainda que ele seja revel, não vai haver presunção de que aquilo que a parte autora alegou na petição inicial é verdadeiro. Não vai gerar esse efeito. A parte autora, a acusação, vai continuar tendo o encargo de desenvolver o esforço probatório. Vai ter que dar um jeito de provar, ainda que o réu seja revel. Mas se ele for revel, então o processo segue? Segue. Mas sem advogado, porque ele não constituiu ninguém? Não. O juiz vai nomear um defensor dativo. Já que ele teve a oportunidade de escolher o defensor de sua confiança, mas não escolheu, o juiz vai mandar o processo seguir e vai nomear um defensor dativo. Ok? Então, qual é o efeito da revelia no processo penal? Bom, o único efeito da revelia no processo penal é que o juiz, que inicialmente, no processo penal, tem que dar ciência dos atos processuais ao advogado
e também ao acusado. Não é igual no processo civil, que só publica no diário oficial eletrônico, só chega para o advogado, não precisa ficar intimando, né, o réu. No processo penal, o acusado tem que ser intimado de tudo. Tudo que for praticado no desenrolar da ação penal, tem que intimar o advogado da defesa e tem que intimar o réu, pessoalmente. Mas quando ele é réu, o juiz se desonera da obrigação de intimar pessoalmente o réu. Basta intimar o advogado. Então o fato de ser réu só produz um efeito. Qual? Desonerar o juiz de ter que ficar intimando pessoalmente o réu. Mas continua com a obrigação de intimar o defensor? Sim, o defensor sim, mas o réu não. Ok? Agora, mesmo que ele seja réu, mesmo que ele não apareça, não dê sinal de vida, quando houver o ato final, a sentença, aí mesmo sendo réu, tem que intimar. Ok? Então, qual é o efeito da revelia no processo penal? Desonerar o juiz da obrigação de ter que intimar pessoalmente o réu. Intima só o advogado, só o defensor público. Mas no final, quando for a sentença, não fui eu, não. Você está quebrando a brinqueda. Toda hora esse bichinho cai, coitado. Bom, acidentes acontecem, vamos continuar a gravação. Vamos aí. Não vai jogar fora, não. O aluno vai ficar tonto, né? Vai achar que está na montanha russa, deu um looping. Senhores, então, mesmo que seja réu, vai ter que haver a intimação do réu quando for proferida, prolatada a sentença. Ok? Não. Vou descer aqui porque esse celularzinho aqui é um prejuízo, quebrar. Senhores, pergunto. Se o camarada for citado por hora certa e não comparecer, vai ser considerado réu? Vai. O processo vai seguir sem ter que intimar pessoalmente dos demais atos que forem praticados. Se ele for citado por edital e não aparecer, o processo vai seguir a revelia? Não. Então, cuidado. Citado por mandado, precatório, por rogatório, por carta de ordem, ou por hora certa, se não aparecer, o processo segue a sua revelia. Ok? Mas se for citação por edital, não vai haver revelia, porque o processo nem vai seguir. O processo vai ficar suspenso. Tá? Então, cuidado. Só vai ser possível falar em revelia caso tenha havido citação real, seja por mandado, precatória, rogatória, carta de ordem, ou citação por hora certa. Se for citação por edital, e o camarada não aparecer depois do prazo que o edital estabelecer, aí o processo não segue, vai ficar suspenso. Então não vai haver revelia caso a citação tenha sido por edital. Ok? Quantos minutos aí, Marcão? Tá 2. Então, quer dar um stop para nós aí? Já pode.